esta programação que nós temos para o próximo sábado. Já pela manhã, aliás, durante toda esta semana, nós temos colocado esse propósito diante do Senhor. Mas eu queria abrir o meu coração para os irmãos. Queria abrir o meu coração. Às vezes a gente é como aquele pai que traz o filho aos pés do Senhor e diz: Senhor, faz alguma coisa nesta circunstância. E aí no mesmo momento a gente diz: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa nesse sentido. E aí somos confrontados com a resposta de Jesus que disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. E aí chegou a parte que exatamente que eu gostaria de abrir o meu coração com você, quando a gente às vezes precisa admitir que precisa da ajuda de Deus até para crer naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele tem poder para fazer. E eu estou na expectativa de que Deus nos dê a oportunidade de dar um pontapé inicial neste resgate, nesta busca de estarmos pensando não só naqueles que estão conosco neste momento, não só nestes que estão cultuando conosco, mas com aqueles que já estiveram no nosso meio, em nosso meio, e que hoje por alguma razão não estão. Deus talvez tenha dado um pastor adjunto para esta igreja, para que o pastor titular pensasse naqueles que aqui estão e nos desse a oportunidade, quem sabe, de sair no resgate daqueles que não estão. E nós estamos dispostos a isso. E eu compartilhava com o pastor Fabrício, da Igreja Batista Esperança, esse projeto, e ele me respondeu um áudio, e quando eu terminei de escutar o áudio dele, eu disse: pastor, o senhor está com mais fé do que eu, graças a Deus por isso, porque eu não estou com essa esperança toda, mas gostaria que os irmãos estivessem orando por nós neste momento. É um grande desafio. Nós não estamos pensando, queridos irmãos, em igreja local propriamente dito. É claro, nós servimos a esta igreja, nós estamos a serviço de Deus, somos servos dos irmãos que aqui estão. Mas, irmãos, Deus nos tem dado uma visão de reino, Deus tem nos dado uma visão de reino. Deus tem nos dado uma visão de igreja, e elas não são muitas igrejas. Ainda que cada uma tenha a sua identidade local, todos nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma noiva, do mesmo corpo de Cristo, que vai morar com o Senhor na eternidade e de eternidade a eternidade. E nessa perspectiva, as lutas que nós enfrentamos aqui são as lutas que as outras igrejas enfrentam. E nessa proposta, nós estamos dizendo: juntos nós podemos fazer mais do que faríamos individualmente. E esse é o meu apelo à igreja também. Eu passei a semana toda ligando para muitas pessoas, para vários líderes de juventude, para pastores de outras igrejas. Mas para os irmãos terem ideia, imagina que cada ligação dessa dure 40, 50 minutos, porque a gente vai explicar, a gente vai dizer das motivações que nós temos. A maioria diz: pastor, mas janeiro o pessoal está de férias. E aí eu digo: mas meus irmãos, janeiro é o mês que precede o carnaval, o fevereiro, e a gente precisa começar essa luta. A gente não pode mais esperar, com poucos ou com muitos. Deus faz com pouco, Deus faz com muitos. Mas meus irmãos, eu preciso da ajuda dos irmãos. Quando eu disse que quando eu consigo muito, eu falo com 7, 8 pessoas durante um dia, né? E há muitas pessoas para a gente falar. Isto é um desafio que cada um de nós precisa, de fato, entender a necessidade de fazer algo nesse sentido. Juntos somos mais fortes, juntos fazemos mais do que individualmente alguém possa fazer. E é nessa proposta que eu convido a você, nesta sexta-feira. Publique a imagem no seu Instagram, na sua rede social. Dê uma ligada pelo menos para 2 pessoas. Olha só que coisa interessante. Se você puder convidar 2 jovens da nossa igreja que não estão congregando, 2 jovens que você conhece aqui do campo de Taguatinga, de Ceilândia. Convide eles, fale do projeto. Diz que é um passo importante, é um primeiro momento muito significativo para que a gente esteja aqui. Vai estar conosco, meus irmãos, o pastor Pércio. Eu conheço o pastor Pércio já há alguns anos. Ele é novo, ele é jovem. Mais até do que eu. Pastor Pércio é bem mais novo. E assim, uma pessoa muito preparada, uma pessoa com uma sensibilidade muito grande para a necessidade também da juventude. E ele aceitou prontamente o nosso convite. Está terminando psicologia agora, está no último semestre de psicologia, entendendo que o homem tem aspectos materiais, mas também metafísicos. E
toda essa proposta nós vamos trazer para sábado aqui, para juntos darmos esse pontapé nessa proposta de resgatar, de ter de volta ao nosso convívio, e não só no nosso meio, mas com vontade de estar no nosso meio, a juventude da nossa igreja. Então eu faço esse apelo a você, me ajude em oração, me ajude ligando, convidando alguém para estar conosco, me ajude trazendo os seus filhos, você que tem adolescente, você que tem jovem, trazendo-os para a igreja, e eu tenho certeza de que Deus vai honrar este esforço, de que Deus vai honrar a nossa confiança, de que Deus pode fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu falava de uma estatística, né, domingo pela manhã, num dos domingos pela manhã. Há uma perspectiva, uma estimativa, uma tendência que 35 milhões de jovens deixem a igreja, o convívio da igreja, até 2050. Quando eu li isso, eu disse, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Deus é quem dá a palavra final. Mas, irmãos, a gente só muda esta realidade de joelhos no chão. A gente só muda esta realidade tendo a sensibilidade de não somente criticar a juventude, mas fazer algo no sentido de que ela possa encontrar em nós companheiros de jugo, alguém que possa entender as suas necessidades, alguém que esteja disposto para caminhar com eles e dessa maneira vencermos todas as dificuldades que a gente possa enfrentar durante esta caminhada. Então eu convido você a orar por isso, a colocar isso e estar aqui comigo nesse dia. Pastor, é só para a juventude? Não, nós vamos estar aqui, como eu disse, é uma luta para os pais, é uma luta para a liderança da igreja, é uma guerra contra o pecado que todos nós precisamos nos envolver, e eu tenho certeza de que Deus vai fazer maravilhas no ano de 2020. Eu conversava com o pastor Manuel Neto nessa tarde, está chegando aí o nosso pastor, graças a Deus, e ele dizia que ele recebeu uma visitação de Deus nesses dias que estava ali em Fortaleza. E Deus tem alargado a visão do nosso pastor, tem dado a ele uma ousadia de enxergar muito além daquilo que os olhos naturais possam ver. E eu, pela fé, quero contemplar também esta visão e acredito que a igreja também está disposta a seguir a orientação de Deus por meio do líder que ela tem instituído a esta casa. E essa visão começa, sem dúvida nenhuma, com uma proposta de nós resgatarmos a nossa casa, como Davi fez em numa situação, quando ele chegou em casa, a casa estava pegando fogo, a família havia sido levada escrava, e ele consulta ao Deus, Senhor, o que é que eu faço? Desisto da minha casa ou eu vou atrás dos meus? E Deus diz, vá atrás, porque você vai prevalecer nessa vitória. Eu estou escutando isso, Deus falando conosco. Eu tenho ouvido toda madrugada Deus dizer isso para mim, vai atrás, porque Deus nos dará essas vidas de volta, bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, nós não vamos perder essa luta para o inferno. Não vamos, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você está comigo? Amém. Conto com você nesta proposta. Aliás, eu queria agradecer o apoio muito significativo que os irmãos têm nos dado. E que esse apoio continue para a glória e louvor do nome de Jesus, porque só podemos fazer isto com a ajuda uns dos outros. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o meu botãozinho. Querido, abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas. Perdão, irmãos, por demorar neste aviso. Parece mal de família, né? Vai dizer meio quilo, acaba falando uma tonelada. Mas era importante, porque nós temos enfatizado isso em vários momentos e várias circunstâncias, e é o tempo que nós temos, além daqueles momentos que temos com algumas famílias que têm aberto as suas portas para nos receber. E era importante que todos que aqui estão pudessem acompanhar conosco esta proposta. Queridos irmãos, já há 3 semanas, nós estamos pensando nas quintas-feiras, propositadamente no início deste ano, revendo alguns conceitos, revendo alguns valores, revendo algumas facetas da igreja que Jesus instituiu, da igreja que edificou na sua rocha, no seu nome, no seu próprio poder. A irmã Flávia fez sinal ali, tá bom. Perdão. Tudo bem. E eu dizia que estamos pensando nesses dias sobre a igreja que Jesus queria.
Qual era a igreja que Jesus tinha idealizado? Que igreja é essa que o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? E nós dissemos que esta igreja, em primeiro lugar, aquela que é coluna e baluarte da verdade. Ela tem por primazia a pregação da palavra do Senhor. Ela é portadora da palavra, ela é detentora da palavra, mas ela também é proclamadora da palavra. E este é um dos pilares que nossa igreja possui, para a glória e louvor do nome de Jesus. Na segunda semana falamos sobre santidade, porque a igreja que Jesus queria é a noiva santificada e consagrada a Deus. E nessa perspectiva falamos de um relacionamento exclusivo, especial e também emocional com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, numa perspectiva de santidade e consagração. Hoje eu quero pensar com você sobre a igreja piedosa. E o texto que nós escolhemos para a nossa reflexão está em Lucas capítulo de número 10. Vamos ler o verso de número 33 e 34 inicialmente. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 33 e 34. Neste texto, e em alguns outros que faremos menção durante a nossa reflexão, nós vamos entender qual a expectativa que o Senhor tinha do ponto de vista da igreja do Senhor, não só como coluna e baluarte da verdade, não só priorizando a pregação da palavra de Deus, tanto para a conversão de almas, como para a edificação das pessoas, mas também uma igreja santificada, consagrada, num relacionamento de amor com Jesus, mas também vivendo uma religiosidade, uma vida piedosa, tanto do ponto de vista da religiosidade, como também da compaixão para com as pessoas que estão ao nosso redor. Acharam? Lucas capítulo de número 10, verso de número 33 e 34. Eu faço a leitura na tradução que eu tenho aqui em minhas mãos. Por favor, me acompanha. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, como é que diz na sua Bíblia? Teve compaixão dele, compadeceu-se dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a sua hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, a igreja, acima de tudo, comunidade piedosa. Queridos irmãos, Augusto Rangel fez uma coletânea daquilo que ele chamou a mais belas parábolas de todos os tempos. São 3 volumes. E num destes volumes, Augusto conta uma história que eu gostaria de utilizar como introdução desta mensagem. Ele conta que um moço tinha um sonho de ter uma Ferrari. E depois de muito tempo, de muito esforço, com a ajuda dos pais, ele comprou a sua primeira Ferrari. Vermelha, linda, maravilhosa, motor possante. 190 cavalos naquela época. Hoje tem Ferrari mais forte, né? Tem mais potente. 190 cavalos de força. E ele sai para dar o primeiro passeio na sua Ferrari. E quando ele passa perto de uma rua, de uma viela, que havia algumas casas pela redondeza, ele escuta um barulho. Plá! Era o barulho de uma pedra, de um tijolo na porta da sua Ferrari. Ele parou o carro e, enlouquecido, queria saber quem é que tinha jogado a pedra na sua Ferrari. Quando ele percebe, tinha um rapaz que estava chorando e um outro caído. E ele diz: você ficou louco? Por que você fez isso? Você não viu que meu carro é novo? E ele disse: meu amigo, você me desculpe, mas eu já havia passado muito tempo gritando para os carros que passavam: o meu irmão está passando mal, meu irmão está à beira da morte, mas eu não consegui que ninguém passasse ou que ninguém parasse. E aí eu resolvi atirar esta pedra. E assim, meus irmãos, acontece com alguns de nós.
Deus às vezes precisa nos dar uma tijolada, talvez naquilo que é mais importante, mais significativo para mim, para você, para que a gente pare, para que a gente possa pensar na necessidade de enxergar a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Nós estamos muito preocupados com os valores, com aquilo que é importante e significativo para nós. Pastor, isso é pecado? É claro que não. Mas, meu irmão, isso não pode tirar da igreja, principalmente da igreja de Jesus, a sensibilidade para a gente que está sofrendo ao nosso lado. Não pode tirar a nossa compaixão no sentido de que a gente possa fazer alguma coisa por alguém que está caído, quer do ponto de vista daquele que esteja na igreja, que seja irmão nosso, ou daquele que a gente possa considerar como nosso próximo. O texto proposto é exatamente o que Paulo pensava quando escreveu aos Colossenses no capítulo de número 3, versículo de número 12, e eu transcrevi o texto ali para que você pudesse acompanhar. Paulo vai dizer, portanto, como povo escolhido de Deus, como igreja que o Senhor imaginou, que o Senhor idealizou, como a igreja que Jesus edificou, santa e amada, como nós vimos na semana passada, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Todas estas virtudes serão evidenciadas na vida deste samaritano, que de certa maneira pode ser muito bem considerado como a igreja que Jesus queria, porque mostra piedade, compaixão para com aqueles que estão com profundas necessidades. Deus lhe trouxe aqui, querido irmão, nesta noite, para lhe dar uma tijolada, para quem sabe acertar no ponto neural da sua vida, de maneira que isso chame a sua atenção, talvez desperte algum sentimento até de raiva no início, mas no final nós vamos agradecer a Deus para dizer, eu precisava parar todo esse ativismo, toda esta preocupação com as coisas materiais, de maneira que pudesse me voltar para aquilo que realmente tem valor para o Senhor, que são as pessoas e os relacionamentos que nós temos à nossa volta. Como é? Ou quais os aspectos de uma igreja piedosa? E eu coloco esta frase inicial para trabalhar com vocês esses dois conceitos que serão importantes para a nossa compreensão. Eu disse no início que nem toda pessoa piedosa mostra piedade. E eu estou me referindo no primeiro momento, pessoas piedosas que mostram amor e respeito, temor com as coisas espirituais, religiosidade, devoção. Este é o sentido do primeiro piedoso que você encontra. Mas já no segundo, pena dos males alheios, compaixão, dó, comiseração, misericórdia. E irmãos, e é nesse sentido que Deus precisa chamar a nossa atenção. É nesse sentido que às vezes a gente Deus acerta uma tijolada naquilo que para nós tem valor, porque Ele precisa nos lembrar que uma pessoa piedosa, do ponto de vista que ama a Deus, que serve ao Senhor, precisa também demonstrar piedade. Você está comigo? Diga amém. Pastor, eu sou crente, faz parte da igreja, mas isso precisa ser evidenciado na nossa sensibilidade, não para coisas, mas para pessoas, para o sentimento daqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades, e que de certa forma a gente está alheio às necessidades desta pessoa. A minha pergunta para você e minha reflexão caminha nesta direção. O que acontece com uma piedade, ou seja, com uma religiosidade que não mostra piedade, compaixão e sensibilidade para a necessidade das outras pessoas? Em primeiro lugar, piedade ou religiosidade sem compaixão é inútil. Volte no texto. Diz a palavra do Senhor, e você conhece bem esta parábola. Eu fiz questão de escolher o texto, porque você sobejamente já ouviu falar na parábola do bom samaritano. Para alguns é o texto mais lido da Bíblia, mais conhecido pelos incrédulos, até mesmo do que João capítulo 3, versículo de número 16. Mas o texto conta que o samaritano não foi a primeira pessoa que viu aquele moço caído, quase morto. Diz o texto que antes daquele samaritano passou um sacerdote, e em seguida do sacerdote passou um levita.
Mas eu pergunto a você, qual a diferença que a religiosidade destes homens, que aparentemente tinham uma vida consagrada a Deus, que aparentemente viviam para o serviço do Senhor, que aparentemente davam as suas vidas na causa de Deus e na casa do Senhor, que diferença estes homens fizeram na vida deste homem que estava semi-morto na beira do caminho? Nenhuma. Do jeito que ele estava, ele continuou. Ah, meus irmãos, religiosidade sem piedade, sem compaixão, sem misericórdia, sem sensibilidade para com as pessoas, é absolutamente inútil, não faz diferença, não é relevante, não muda e nem transforma a vida de ninguém. Nós podemos ser os mais religiosos possíveis, nós podemos ter uma vida dedicada ao serviço e à causa do Senhor, eu posso estar sendo útil na obra de Deus, mas se eu não consigo mostrar piedade, se eu não consigo mostrar sensibilidade para com a dor e o sofrimento de alguém, eu preciso me considerar como sendo uma pessoa inútil. E Deus chamou uma igreja para ser, acima de tudo, relevante nos seus relacionamentos, para fazer a diferença na vida daqueles que estão quase mortos. Passaram de largo. Talvez com as preocupações ministeriais, talvez com as preocupações dos seus afazeres, talvez com a carga emocional do ministério que já tinham desenvolvido. Mas sabe, meus irmãos, se Deus coloca alguém no nosso caminho, é para que por meio da fé, por meio do compromisso, por meio do serviço que nós prestamos ao Senhor, ela não fique da forma como está, mas que Deus use a mim e a você para levantar esta pessoa da situação que esteja, de modo que ela possa se erguer e a gente possa dizer: fizemos a diferença, fomos relevantes na vida de alguém para a glória e louvor do nome de Jesus. A minha geração é a geração que passa de largo. A minha geração é a geração de gente preocupada consigo mesmo, que não está interessada em se envolver com o problema dos outros, porque talvez já tenha problemas demais para si mesmo. Mas, meu irmão, deixa eu dizer um segredo para você. Quando a gente se preocupa com alguém, Deus levanta alguém para se preocupar comigo e com a minha família. Bendito seja o nome de Jesus. Generosidade é assim. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias o acharás. Faça por alguém, e eu tenho certeza de que as pessoas não passarão a largo, não olharão de longe para as necessidades que eu e você possamos ter. Alguém conhece aqui Sérgio Lopes? Ele agora está careca, né, cantando com chapéu. Não dá que nem charme não, é para esconder a careca, né? Ele faz aquilo para esconder a careca. Sérgio Lopes tem uma canção muito interessante que ele diz que a mão que a gente ajuda a levantar hoje pode ser a mão que nos ajude amanhã a levantar do poço. E a gente está passando a largo, mas eu preciso que você saiba, as necessidades e as dificuldades chegam para todos. A doença e a enfermidade batem na porta de toda família, de toda casa, até de quem é crente, até de quem é levita, até de quem é sacerdote. E eu digo uma coisa para você: se nós nos acostumarmos a passarmos de largo, se nós não formos úteis na vida de pessoas, dificilmente vamos encontrar quem seja útil para nós no momento de dificuldade, no momento de adversidade. Pastor, qual era a igreja que Jesus queria? A igreja que Jesus queria, ela está no templo orando, ela está no templo adorando ao Senhor, mas ela está pelas ruas, vendo, enxergando e fazendo algo pela necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Bendito seja o nome de Jesus. Caso contrário, a nossa religiosidade é absolutamente inútil, porque não fez a diferença na vida das pessoas que mais necessitam. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus continua fazendo milagres no nosso dia. Quem acredita também? Levante a mão. Eu creio. Tem gente que acredita que não, que milagre era um momento específico na vida e no ministério de Jesus como Messias. Mas eu continuo acreditando que Deus faça milagre. E o maior milagre que Deus faz hoje nos nossos dias é quando Ele coloca sensibilidade no coração de alguém que para o que está fazendo, que esquece as suas próprias necessidades para dizer: eu vou fazer diferença na vida dessa pessoa. Eu passei pela vida dela, Deus colocou ela no meu caminho, para ela não continuar prostrada, mas para que eu seja um instrumento de bênção e de restauração na vida dela, para a glória e louvor do nome de Jesus.
Onde está a igreja que Jesus queria? Onde está a igreja que Jesus procura? Como diz a palavra do Senhor, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, procurando os maus e os bons. Onde está a igreja do Senhor Jesus, que além de ser uma igreja religiosa, é uma igreja piedosa? Sabe, meus irmãos, para a glória de Deus, esta igreja vai estar aqui em Taguatinga, na Igreja Batista Sião. Louvado seja o nome de Jesus. Nenhum de nós vai passar de largo, nenhum de nós vai fechar os olhos à necessidade daqueles que estão à nossa volta, porque nós somos piedosos, religiosos, mas nós também temos piedade. Louvado seja o nome de Jesus. Mas há um outro aspecto. Se eu estiver falando muito alto, Tiaguinho, me ajude aí. Às vezes eu me empolgo aqui. E é esse coração mesmo apaixonado pela palavra de Deus que faz isso, né? Mas o povo não tem nada a ver com isso, viu, Tiago? Então, se estiver muito alto, baixa aí, pelo amor de Deus. Deixa só o retorno aqui, que se alguém tiver que ficar moco, como diz no Ceará, que seja eu, tá? Regula aí esse som aí, não deixa o pessoal passar mal aí com essa gritaria toda, não. Mas eu dizia que religiosidade ou piedade sem compaixão causa decepções. Queridos irmãos, seja sincero. Quem mais poderia fazer alguma coisa por aquele homem, a não ser aquele sacerdote e aquele levita que passou à margem da necessidade daquele homem? Quem mais poderia demonstrar sensibilidade à dor do próximo, às feridas daqueles que estão ao nosso redor, senão aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma? Jesus, quando conta esta parábola, ele o faz, talvez com o coração sangrando, de ter que dizer que alguém que se diz religioso, piedoso, alguém que diz amar a Deus sobre todas as coisas, alguém que diz amar ao seu próximo como a si mesmo, não pode mostrar sensibilidade para alguém que esteja passando uma necessidade. E olha, irmãos, diga-se de passagem, aquele moço não estava só com uma depressãozinha, não. Aquele moço não estava, eu estou dizendo depressãozinha, não estou menosprezando, por favor, não me entenda. Aquele moço não estava só com uma unha encravada. Aquele homem, diz o texto, estava quase morto. E eles não conseguem mostrar sensibilidade, eles não conseguem mostrar piedade. Que decepção, meus irmãos. É a igreja que Jesus queria, que fecha os olhos para a necessidade daqueles que estão esperando uma mão estendida, que estão esperando uma palavra de consolo e conforto num dia de luto, que estão esperando, quem sabe, um prato de comida para matar e saciar a sua fome material. Que decepção, que é uma igreja que se diz conhecer a palavra de Deus, viver a palavra do Senhor, mas fecha os olhos diante da necessidade daqueles que estão à nossa volta. Ah, meus irmãos, como a vida é ingrata. Como a gente encontra gente que a gente coloca expectação, que a gente coloca expectativa no sentido que faça alguma coisa por nós, e no fim, uma profunda decepção, porque religiosidade sem compaixão só traz decepção. Mas a nota boa, e anote aí na sua Bíblia, é que na verdade, pode ser que a gente conheça algumas decepções na vida, mas em nome de Jesus, Deus também vai nos surpreender, levantando gente que a gente nem imaginava que Deus pudesse usar para ser um instrumento para a glória e louvor do nome de Jesus na nossa vida. Talvez você até se lembre de alguém, né? Que você diga, não esperava por essa. Não esperava, nem do ponto de vista de virar as costas, nem do ponto de vista de passar a margem. Ah, pastor, não imaginei que ele, à frente da igreja, que ele, trabalhando na obra do Senhor, que ele, pregando a palavra de Deus, pudesse virar as costas para mim. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque a vida cristã não é feita só de decepções, a vida cristã não é feita só de frustrações, a vida cristã também é feita de surpresas, e surpresas agradáveis, no sentido de Deus colocar gente na nossa vida, que pode não ter valor para os outros, mas para nós vai ser um instrumento de graça, misericórdia e bondade para ser e fazer a gente levantar de onde nós estamos caídos. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, porque a vida me reservou muitas boas surpresas. E de onde eu menos esperava,
porque de onde eu esperava não vinha. Deus suscitou pessoas que curaram feridas, que fecharam marcas profundas na minha vida, e que eu sou profundamente grato, mas que de certa forma foi uma profunda surpresa também na minha vida e na vida da minha família. A igreja dos nossos dias não pode decepcionar, irmãos, a expectativa daqueles que estão à nossa volta. A igreja religiosa, piedosa, do ponto de vista do seu relacionamento com Deus, não pode decepcionar os homens e mulheres que estão esperando de nós, acima de tudo, ou de qualquer outra pessoa, uma atitude de sensibilidade, de preocupação com as pessoas, e não somente com as coisas, ou com a agenda e a responsabilidade que cada um tenha de nós. Pastor, qual é a igreja que Jesus queria? A igreja que é capaz de interromper a sua caminhada, a igreja que é capaz de ter prejuízos, a igreja que é capaz de parar os seus projetos, o seu culto, para atender a necessidade de alguém, para levantar alguém da sua necessidade, para colocar de pé alguém que esteja caído. Eu conversava com alguns moços e algumas moças, casados, porque o casamento traz mais maturidade para a gente, não é verdade, Tiago? A gente amadurece mais. E eu me lembro que quando eu casei, eu me sentia ainda um garotão, jovem, né? Queria estar no meio da turma. Só que a turma não me aceitava muito mais, não, porque eu já estava casado, né? Mas eu também sentia que eu podia contribuir mais, porque eu tinha amadurecido mais nesse sentido. Nessa perspectiva, eu estou me aproximando de alguns casais jovens e desenvolver com estes casais um projeto de aconselhamento. Vamos começar em março, se Deus permitir, um curso de 6 ou 7 meses de aconselhamento bíblico, para dar ferramentas para as pessoas que queiram ajudar outros, para pessoas que queiram ser bênção na vida de pessoas, mas que de certa forma não se sentem capacitados para isso. Deus me deu e eu quero transmitir aquilo que eu recebi da parte do Senhor para essas pessoas. E um desses casais, e eu digo sempre que o pré-requisito para se aconselhar alguém é sensibilidade quanto à dor e à necessidade das pessoas. Um desses casais eu conversei semana passada e ele me contava uma experiência interessante. Ele disse que ele estava sentado num desses bancos. E num determinado momento do culto, o culto truando aqui, a coisa acontecendo, o louvor pegando fogo, ele percebe que tinha um jovem na igreja que não estava bem. Ele sentiu naquele momento que aquele moço estava angustiado, o seu semblante externava a dor do seu coração e do seu sofrimento. Ele levantou, foi no ouvido do rapaz e disse: vamos dar ali um pulinho ali fora para a gente tomar uma água. Na cabeça de alguns isso podia ser absurdo. Ué, vai tirar o rapaz de dentro da igreja? Vai atrapalhar do rapaz cultuar? Vai atrapalhar do rapaz tentar ouvir a palavra do Senhor? Mas, meus irmãos, diz com sinceridade, quem é que tem fome para comida material quando está passando por problema? Quem é que sente vontade e desejo de comer quando está enfrentando uma crise? E a sensibilidade daquele moço foi muito importante. Ele sai lá fora e ele vira para aquele moço e diz: olha, alguma coisa está me dizendo que você não está bem. Alguma coisa está me dizendo que você não está legal. E o moço começou a chorar. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu achei que ninguém me notava aqui. Eu pensei que ninguém reparava, nem quando eu chegava, nem quando eu ia embora. Ah, meus irmãos, eu digo para você com toda sinceridade, a maioria de nós está aqui dentro, mas às vezes se sentindo como este moço, sem achar que é notado, ou de que as pessoas se preocupem como está o seu coração, como está a sua vida, como está a sua casa. Mas Deus há de levantar a igreja que Jesus queria. Deus há de levantar homens e mulheres que não vão decepcionar, mas que vão surpreender as pessoas, no sentido de dizer: eu pensei que ninguém me notava, mas bendito seja o nome de Jesus, porque os olhos de Deus estão sobre mim, através da vida que Deus levanta para enxergar a minha e a sua necessidade. Eu dizia para o Ministério de Louvor, domingo passado, próximo, quando nós nos preparávamos para vir este culto, que todas as vezes que eu subia neste púlpito, eu vinha com um sentimento, pedindo a Deus: Senhor, me dá discernimento para entender a necessidade daqueles que estão aqui. Talvez com um sorriso no rosto, mas que é um disfarce para a angústia que está no coração, para a tristeza que abate a alma, para a amargura que está consumindo o seu interior. Sabe, irmãos,
Deus quer uma igreja que, acima de tudo, possa surpreender e não decepcionar aqueles que criam expectativas para nós que somos chamados igreja do Senhor Deus. Mas religiosidade, queridos irmãos, por último, sem compaixão ou sem piedade, cria desvios. Perceba no texto que não foi por acaso que aquele sacerdote e aquele levita encontrou aquele moço, porque eles estavam fazendo o mesmo caminho, eles estavam fazendo a mesma estrada. Diz o texto que aquela estrada era de Jerusalém a Jericó, Jericó a Jerusalém. Imagine você que aqueles homens espirituosos, porque não eram espirituais, estavam indo para Jerusalém. Vem o homem no caminho, e ele diz que ele está à beira do caminho, e diz o texto que eles passam de largo. E a igreja precisa ter esta consciência de que não mostrar compaixão para quem é religioso, para quem é espiritual, é um desvio de propósito e de jornada e de caminhada. Estamos saindo dos trilhos. Estamos fora da proposta que Deus pensou. Estamos errando o alvo. Estamos indo para o lugar errado, do ponto de vista da missão, do papel e da relevância que a igreja tem que ter na sociedade. Irmãos, eu posso até pegar um atalho, mas eu preciso ter consciência de que eu me desviei do propósito que Deus estabeleceu para mim, de que eu me desviei do propósito que Deus um dia sonhou para mim, como igreja do Senhor Jesus. Lamento que algumas igrejas hoje têm a perspectiva de serem igrejas para atenderem a necessidade consumidora das pessoas que congregam com ela. E é uma atividade após a outra, e é um programa atrás do outro, e eu estou dizendo que essas coisas não sejam ruins, mas isto não é, meus irmãos, o alvo principal da igreja do Senhor. O alvo principal da igreja do Senhor é adorar o Senhor em espírito e em verdade, mas é servir ao próximo como a si mesmo. É, de certa maneira, ir ao encontro da necessidade das pessoas e não passar à margem, porque passar à margem são atalhos e desvios que a igreja, de certo modo, escolhe para ela, mas não são os caminhos que Deus determinou para a igreja do Senhor Jesus. A minha pergunta para você neste momento é esta: para onde levam estes atalhos? Quanto tempo nos custa estes atalhos ou desvios que nós tomamos na intenção de não encararmos a missão e a responsabilidade que Deus nos confiou? Sabe, meus irmãos, para quem é crente, para quem tem uma vida piedosa, para quem de fato ama a Deus acima de todas as coisas, para quem de fato entende que vida cristã é amar ao próximo como a si mesmo, pode até se desviar, mas o Espírito Santo de Deus vai incomodar para voltar atrás, fazer o caminho de volta e assumir a responsabilidade de passar pelo caminho que lhe está proposto na vida daqueles a quem Deus colocou, porque para a igreja de Jesus não existem atalhos nem desvios da proposta e da missão que Deus estabeleceu para ela. E Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos bênção na vida das pessoas. Deus não nos chamou para fazermos programações. Deus não nos chamou para construirmos templos. Deus não nos chamou para estarmos envolvidos com questões financeiras. Deus nos chamou para tirar a gente do poço. Deus nos chamou para levantar gente da sua dificuldade, para tratar gente com depressão, para ser uma unidade terapêutica do ponto de vista de cuidar das feridas daqueles que estão à nossa volta e que Deus tem colocado no nosso caminho. Eu preciso que você diga, que você saiba, de que tomar um desvio pode até protelar a missão que Deus tem para a sua vida, mas um dia Deus colocará de novo pessoas na sua jornada, porque esta responsabilidade é minha e sua, se é que somos igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, noiva santificada e consagrada e, acima de tudo, comunidade piedosa para a glória e louvor do nome de Jesus. Nós vamos louvar, né? Eu costumo... Domingo as coisas voltam tudo ao normal. Mas enquanto o pastor não chega,
A gente vai terminar este culto aqui adorando ao Senhor neste momento, se possível com a ajuda dos nossos ministros de música, dos nossos cantores, dos nossos músicos. Deixa eu fazer 3 considerações com vocês antes do louvor. Que me chocam muito quando eu leio este texto. A primeira delas é quando a gente percebe que a verdadeira piedade, a verdadeira religiosidade, vida cristã, ela não é vista não só nos templos, mas acima de tudo nas estradas da vida. Tiago vai dizer no capítulo de número 1, verso de número 29, se não me falha a memória, a verdadeira piedade ou religiosidade é esta: guardar-se da impureza e visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A igreja é muito mais piedosa quando está com aqueles que precisam, do que necessariamente quando está reunida para adoração ao Senhor. Sabe, irmãos, a nossa diferença, ou a diferença que nós queremos fazer, tem que romper estas 4 paredes. Ela é demonstrada, pastor, aqui no nosso momento de culto, é verdade, mas ela também é demonstrada lá fora. E se não está sendo demonstrada lá fora, Deus nos chamou aqui para nos dar uma tijolada nesta noite. E quem sabe nos chamar a atenção, para que a nossa piedade possa ser vista também nas estradas da vida. Mas há uma outra coisa importante: a verdadeira piedade é mostrar compaixão ao próximo. Bobagem, irmãos. Jesus disse o seguinte: ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar ao seu próximo. É engodo de Satanás, é ilusão achar que nós estamos no caminho certo, é atalho na vida cristã dizer que é uma pessoa piedosa, mas que não tem sensibilidade quanto ao choro, a lágrima, o sofrimento e a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Deus precisa dar um coração de carne a este povo. Coração de carne no sentido de arrepender-se dos seus pecados, mas coração de carne no sentido também de enxergar a dor e o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. O que é que o Senhor requer de ti? Disse Miqueias: senão que ames a misericórdia e pratiques a beneficência. A verdadeira piedade é mostrar compaixão ao próximo. E em último lugar, queridos irmãos, a verdadeira piedade é seguir na direção que nos está proposta. Pastor, é fácil? É claro que não, irmãos. Custa dinheiro, custa ou não custa? Onde estão aqui os piedosos dessa igreja? Custa ou não custa dinheiro? Custa. Custa tempo nosso, irmãos? Custa. Traz desgaste físico para nós, irmãos? Traz. Vai exigir que a gente abra mão daquilo que é nosso, em detrimento de servir ao outro? Vai. Mas eu digo a você, para você que é piedoso, para você e eu que somos religiosos, não tem outra alternativa. Deus nos chamou para ser bênção na vida das pessoas. Deus nos chamou para levantar pessoas do gueto. Deus nos chamou para tirar a gente da lama e para firmar os pés na rocha. Deus nos chamou para chorar com os que choram. Chega de atalho, irmãos. Chega de evitar. Chega de não querer cruzar com alguém que você sabe que está precisando da sua ajuda. Chega de tentar evitar as pessoas que você sabe que esperam de você, que criam expectativas em você, mas que você está criando atalhos e desvios para a sua vida. Vamos assumir a responsabilidade e a missão que Deus nos confiou como igreja. Vamos ser uma igreja relevante na vida de pessoas. Vamos cuidar e tratar de todos quantos Deus coloca no nosso caminho. Porque nós somos uma comunidade piedosa, do ponto de vista de religiosa, mas do ponto de vista de misericordiosa, compaixão, de mostrar compaixão para a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Vamos ficar de pé nesse momento. Deus quer lhe usar. Deus quer lhe usar. Diga amém por isso. Pastor, eu não quero ser usado. Pastor, eu não quero. Pastor, eu não dou conta nem de cuidar das minhas necessidades, pastor. Eu não estou conseguindo nem atender a minha família. Ô crente,
Cuida de alguém, Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Fala na vida de um jovem, de um filho de outra pessoa, que Deus vai levantar alguém para falar o teu filho. O que a gente não pode é viver olhando para a nossa própria necessidade, chorando e lamentando a nossa própria dor. Ah, meus irmãos, e o mais lindo da compaixão é que quando você quer ajudar alguém, quando você se envolve com a necessidade de alguém, você começa a enxergar que os seus problemas eram pequenos, perto dos problemas que as outras pessoas enfrentam. Você começa a entender o que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Você começa a perceber que a generosidade se multiplica como a areia do mar, como as estrelas do céu. Você faz por alguém, e Deus levanta 10, 12 pessoas para fazer por você, 30, 40, 50 pessoas para fazer por você e para abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Cante.